quando eu lembro do meu avô, de quando a gente sentava na calçada e ele contava tantas histórias boas e eu ficava admirada. Ele dizia que essas histórias passavam de geração em geração na família e iam continuar sendo contadas, porque eu era esperta e avisada. Ele dizia que a gente hoje tinha a oportunidade de estudar, porque no tempo da independência do Brasil seríamos escravos, porque somos negros. E naquele tempo, os negros, os escravos, não tinham oportunidade de estudar, não podiam estudar e frequentar as escolas. A educação, chamada instrução, era para pessoas que tinham dinheiro e tinham condição, tinham tempo também de participar de toda a instrução. Ele falava que nesse tempo muitas reformas foram feitas na educação. E então, com o Marquês de Pombal, quando veio para o Brasil, tiveram as reformas pombalinas, onde tiraram tudo que foi ensinado pelos jesuítas e tudo que era ligado à Ordem de Jesus, escolas, universidades, para instruir, para colocar as aulas régias onde os professores iam na casa dos alunos para instruí-los dentro da sua própria casa. Ou seja, quem tinha tempo, quem tinha condição. E depois vieram as aulas mútuas, como a gente vê hoje em dia, salas apertadas, pequenas, com uma grande quantidade de alunos, para poder fazer a instrução de uma forma só e coletiva. Aqueles alunos mais aplicados e que tinham mais domínio da técnica, se faziam como hoje a gente tem os monitores, ensinavam aqueles que ainda estavam em desenvolvimento, ainda estavam aprendendo, as instruções que eles já sabiam. E quem poderia garantir essa instrução? Dizia a lei de 15 de outubro, no qual se comemora o Dia do Professor. Meu avô dizia, 1827, depois da independência, uma lei para falar só da instrução. Eram homens e mulheres, homens para a escola de meninos e mulheres para a escola de meninas, chamados de mestre e mestra. Os homens, para ensinar os meninos, tinham que ter domínio na arte de ler, escrever, aritmética, geometria e entre outras áreas da educação. E as mulheres, ler, escrever e o domínio das técnicas domésticas. Além disso, as mulheres, para passarem na seleção, tinham que ter sua honestidade, ou seja, sua honra garantida. A formação dos professores não se dava de forma tão qualificada, pois terminavam em curto prazo e eles mesmos que custeavam. Já os ordenados, em comparação com hoje, ao salário dos professores, se dava de uma forma mais valorizada. Mas é como dizia o meu avô, essas leis não foram feitas para nós, pois escravo naquela época, mesmo negro livre ou liberto, tinha educação negada. Como dizia a Reforma Couto Ferraz, meu avô dizia que ela falava assim, que não admitia crianças com moléstias contagiosas e nem escravas nas escolas públicas. Escravo estava explícito, mas crianças com doenças contagiosas, como a febre amarela, se dava mais nos filhos do pobre, do negro, que mesmo livre estavam expostos a esses tipos de doenças. Alguns decretos de algumas províncias, poucas, até tocavam no nome de pretos livres e libertos. Porém, sugeria que não usassem um horário regular para as aulas de instrução, ou seja, o horário diurno, onde estavam os filhos dos ricos e bem instruídos. E os negros livres e libertos que eles se referiam eram os nascidos no Brasil, dessa forma excluindo o negro africano do processo de educação. Mesmo com a abolição da escravatura, muitos de nós não tínhamos condições de se manter nas escolas, por questão de merenda, material escolar, vestimentas adequadas e até pessoa responsável pela matrícula. Apesar de ser uma história triste, mas é a história da minha origem e isso me fortalece. Me dá força de vontade para estudar e vencer. Vencer como muitos dos meus familiares daquele tempo venceram, lutaram e conseguiram ter um direito à educação. Então, resistência sempre.